Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, Chayana, filha dele, trazendo para você sempre a mensagem de Deus, trazendo para você a mensagem para abençoar a sua vida, para te alimentar espiritualmente, para que você vá muito além. Eu quero hoje compartilhar com vocês um trecho que se encontra no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 7. Eu separei ali a partir do versículo 23 até o 40. Essa história, esse pedaço ali do texto, vai nos mostrar uma parte da vida de Moisés, está sendo ali narrada por Estevão. Mas uma parte da vida de Moisés muito importante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Nesse trecho, a história vai nos contar sobre quando Moisés, já ali por volta de seus 40 anos, ele vai ali andando pelo Egito, ele, mesmo tendo sido criado nos costumes dos egípcios, ele já tinha o seu entendimento do seu povo, que ele era um hebreu, ele fazia parte do povo de Deus. Então ele vai se deparar com uma cena de um egípcio maltratando o seu irmão, um outro hebreu. E ele vai para defendê-lo, e diante daquela dinâmica, a maneira que ele decide, a maneira que ele encontra de defender o seu irmão hebreu das mãos do egípcio é matando aquele egípcio. Então o primeiro ponto é esse. Ele vai para defender o seu irmão e ele, naquela dinâmica, acaba matando o egípcio. E é o que vai acontecer no dia posterior a isso. Moisés ele vai se deparar com dois hebreus brigando entre si e ele vai para tentar apaziguar. Um desses hebreus, porém, vai retrucar: Moisés, quem te constituiu juiz sobre nós? Quem te constituiu autoridade sobre nós? Quando Moisés matou o egípcio, ele acreditava que, segundo Estevão, estamos aqui trazendo a narrativa da vida de Moisés, que nos é contada no livro de Êxodo, mas aqui no Atos 7 está sendo narrada por Estevão. Então, Moisés acreditava, naquele momento em que ele mata o egípcio, que os seus irmãos hebreus iriam compreender que Deus o havia levantado para defendê-los e ajudá-los. Mas não foi assim. Não foi assim que o povo hebreu entendeu. E aí, quando se dá esse momento posterior, que Moisés vai tentar apaziguar, aquele deixa disso, vocês são irmãos, estão brigando entre si, aí um deles vai falar: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Isso para Moisés vai ter um peso, porque esse homem ele vai continuar e vai dizer: por acaso você vai me matar como você fez ao egípcio? Lá em Êxodo vemos que Moisés coloca aquele corpo ali embaixo da areia, ele enterra aquele corpo. Quando esse hebreu, seu irmão, lhe faz essa acusação: por acaso você vai me matar como você fez ao egípcio? Isso para Moisés é suficiente para ele temer. Ele foi descoberto e o pior, ele não foi compreendido da maneira que ele achava que seria compreendido. Então ele vai fugir do Egito. E aí ele vai passar, estamos aqui no relato de Estevão, Atos capítulo 7. Moisés vai passar um tempo longo ali em Midian, na localidade da terra de Midian, no deserto de Midian. Ele vai passar ali por volta de 40 anos. Ali ele vai conhecer um sacerdote chamado Jetro, que tem muitas filhas, se não me falha a memória, 7 filhas. E uma delas ele vai se casar, que será a Zípora, e ele terá 2 filhos. Um me falha o nome, eu esqueço, o outro se chama Gerson. Então ali Moisés vai ter esposa, vai ter filhos, vai ter sogro, vai ter
cunhadas, vai constituir família, vai ter parentes, vai começar a trabalhar pastoreando ovelhas. Ali ele vai acabar firmando ali uma vida muito diferente da que ele tinha quando era príncipe no Egito, porque foi criado pela filha de Faraó e foi ensinado em todas as doutrinas egípcias. Agora ele tem uma vida diferente da que ele tivera. Mas um certo dia, como nós bem sabemos e vemos lá no livro de Êxodo, Moisés vai se deparar com uma cena um tanto misteriosa. Uma árvore da espécie de uma sarça que está ali pegando fogo, mas ele observa que a árvore não é consumida. Depois de um tempo perdendo folhagem, a madeira, o pó, ele percebe o fogo, mas ele percebe que não está consumindo. Ele decide se aproximar para ver que mistério é esse, o que está acontecendo. E como nós bem sabemos, ao se aproximar daquela árvore, ele ouvirá a voz do Senhor, que vai se apresentar. Eu sou o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Deus vai dar uma ordem para Moisés: tire as sandálias dos pés, porque essa é uma terra santa. Moisés, obviamente, como todo ser humano que tenha juízo, vai temer. Naquele momento ele vai ficar com medo, ele vai entender a importância daquele momento. É o próprio Deus de seus ancestrais que está falando com ele. E a partir dali, o Senhor começa a desenrolar com Moisés o motivo da sua vinda. Eu ouvi o clamor dos meus filhos, do meu povo na terra do Egito, eu atentei para a sua aflição, eu vi como eles estão sendo afligidos pelos egípcios e eu desci para livrá-los. Agora vem que eu te enviarei ao faraó para libertar o meu povo. Olha só a maneira como as coisas vão se desenhando. Vamos fazer uma retrospectiva rápida. Moisés, já adulto no Egito, vê um hebreu sofrendo nas mãos de um egípcio, mata o egípcio para defender o hebreu. No dia posterior, ele vê dois irmãos hebreus brigando e ele tenta apaziguar. Um deles vai falar: quem te colocou como autoridade e juiz sobre nós? Você vai me matar também, como você fez ao egípcio? Moisés, achando que iriam compreender que ele queria ajudá-los, que ele tinha sido usado por Deus para poder ajudar o povo, ele vai ter medo daquilo que ele ouviu, foge do Egito. Em determinado momento, Moisés vai ali, durante todo aquele processo, constituindo uma nova vida. Agora com esposa, filhos, parentes, um trabalho diferente, com animais, com ovelhas, animais mansos, dependentes. E ele agora tem um novo cenário para viver. E aí, em determinado momento, quando ele menos espera, algo misterioso acontece. E quando ele se aproxima para ver, aí chega o grande boom da vida de Moisés, que é o seu encontro com Deus. Se no passado ele acreditou que, não, os meus irmãos vão entender que Deus me levantou para ajudá-los, e não foi nada daquilo, ele fez da maneira que achava certo, tentou ajudar, não foi da maneira que surtiu efeito, e ele, fugindo, agora tinha uma nova vida. Mas agora é o próprio Deus que vai falar com Moisés. E o que Deus vai falar com Moisés? Vai, volta para o Egito e liberta o meu povo. 40 anos se passam, porque Moisés, lá em Êxodo 7, capítulo 7, vai mostrar que Moisés tinha 80
80 anos quando ele vai falar com o faraó. 80. 40 anos se passou desde o momento em que Moisés acreditou que os irmãos hebreus iriam compreender que Deus estava usando-o para ajudá-los. E não foi nada daquilo. Matou um egípcio para salvar um hebreu. Não foi compreendido. E ainda teve que ouvir do seu irmão hebreu: quem te colocou como autoridade e juiz sobre nós? Quem, Moisés? É como se a gente estivesse perguntando: você está pensando que você é quem, Moisés? Quem foi que te colocou como juiz sobre nós? Está querendo me dar lição de moral? Você vai me matar como você fez com o egípcio? Quem te colocou como autoridade sobre nós, Moisés? 80 anos depois, Deus fala: Moisés, vem, eu te envio para libertar o meu povo. Gente, como eu falei, essa é a primeira vez que eu estou pregando esse trecho, porque o Senhor já me deu Êxodo para pregar várias vezes, mas esse trecho de Atos 7 é a primeira vez. Mas eu louvo a Deus, porque de uma perspectiva diferente, aqui é Estevão narrando o que acontece na vida de Moisés. De uma perspectiva diferente, nós vamos tendo entendimento com mais elementos. Eu trago aqui para vocês agora 4 itens que eu preciso que vocês prestem atenção, porque isso edifica, isso aumenta o nosso conhecimento da palavra de Deus e só faz bem para a nossa vida. 4 elementos que o Senhor me chama atenção nessa perspectiva aqui dessa parte da vida de Moisés. Moisés vai viver bastante ainda. Ele vai partir com 120 anos. Então, olha como Deus vai condicionando e fracionando a vida de Moisés. Os 40 anos no Egito, depois mais 40 anos ali em Midian, e depois mais os 40 anos ele agora liderando o povo, passando pelo deserto até o momento que o Senhor vai levá-lo aos 120. Aos 40, os 40, os 40, e cada fase da sua vida impactante, mas o mais importante, em todas essas fases, o Senhor estava com Moisés. Agora, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção aqui, durante os 40 anos em que Moisés ficou fora do Egito, antes de Deus mandá-lo libertar o povo, ele morou de favor, porque quando você pega lá em Êxodo, quando Moisés chega em Midian, ele senta perto de um poço, as filhas do sacerdote vão lá para tirar água, uns outros pastores começam a implicar com elas, impedindo que elas peguem água para dar para os animais. Moisés vai defendê-las. Olha como Moisés, ele é dele, ele tem esse instinto de defensor. Ele defendeu o hebreu, matou o egípcio. No dia seguinte ele foi defender os outros 2 hebreus. Agora ele está ali, peregrino, não tem casa, não tem lugar para estar, não tem dinheiro, está ali numa situação difícil, mas as meninas estão precisando de ajuda, ele se levanta para defender. Então, Deus, ele vai observando o ser humano e dentro das nossas próprias características, o Senhor vai separando cada um para a missão que o Senhor tem. O Senhor nos aperfeiçoa, o Senhor vai nos lapidando, mas Deus usa determinadas características que nós já tínhamos antes dele nos chamar. E Moisés, ele era por si mesmo, ele era por si mesmo, não é que Deus não estivesse guiando ele, porque do ser humano não provém nada de bom que não venha do Senhor. Mas quando eu digo que Moisés era por si mesmo um defensor, eu quero dizer que era algo que já estava dentro dele antes mesmo dele vir a ser o grande defensor de Israel. Então ali junto ao poço ele vai defender as filhas de Jetro, elas vão voltar para casa, vão falar para o pai o que aconteceu. O pai vai falar: mas vocês deixaram esse homem lá que defendeu vocês
tragam-no para casa. E aí Moisés vai aceitar, vai pousar ali com ele, e isso antes de se casar com Zípora, uma das filhas de Jetro. Então Moisés vai ficar ali um períodozinho morando de favor, pousando de favor, dormindo de favor, comendo de favor na casa do Jetro. E o que isso, o fato de morar de favor, nos traz? Respeitar limites. Quando você mora de favor na casa de alguém, você aprende a respeitar limites. Dependendo da casa de quem for e do tipo de intimidade que você tem com aquela pessoa, você respeita o limite de não abrir a geladeira daquela pessoa a menos que ela te autorize. Você respeita o limite de não entrar no quarto daquela pessoa ao menos que ela te autorize. Você respeita o limite de não pegar o controle remoto e ligar a televisão a menos que ela te permita. Então, dependendo dos níveis de intimidade que nós temos com aquela pessoa que nós vamos morar de favor um tempo, fica claro para nós que algo que nós aprendemos é respeitar limites. Talvez isso tenha faltado um pouco para Moisés na época que ele estava no Egito, mesmo que a sua intenção tenha sido boa de defender o seu irmão, mas existia ali uma autoridade maior no Egito, que era o faraó, o avô, entre aspas, de Moisés. Então, por mais que Moisés fosse um príncipe, criado como príncipe e tivesse sua autoridade, Moisés, ele talvez tenha extrapolado um pouco e ultrapassado os limites. Nós não temos todo ali o vislumbre de como se deu, de que maneira o egípcio estava afligindo o hebreu, se era chicoteando. Nós não sabemos se o hebreu já estava a ponto de morrer, ensanguentado. E a única maneira que Moisés encontrou para tirá-lo de cima do hebreu foi matando o egípcio. Não sabemos os pormenores, os detalhes de como se deu aquela situação. Nós podemos conjecturar. Então, talvez tenha faltado a Moisés limites, mas isso vai servir para ele no futuro próximo, quando ele estiver liderando a grandiosa nação de Israel. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui, Moisés foi, por um tempo, morar de favor na casa de Jetro, e isso ensina a todos nós. Morar de favor na casa de alguém nos ensina a respeitar os limites. Então, outro ponto aqui, nesse tempo em que ele passou em Midian, ele pastoreou ovelhas. E nós sabemos que as ovelhas são animais totalmente dependentes. São animais que, se o pastor se afastar e largá-las a sua própria sorte, vem um lobo, vem um animal maior, um predador, e acabou, elas não dão conta. E ao mesmo tempo, ovelhas tendem a ser teimosas. Por que será que a Bíblia muitas vezes nos chama de ovelhas? Teimosia. Elas vão para onde não tem que ir, o pastor vai lá e busca. Quando pisca, vai de novo, vai lá e tem que buscar. Pois é, ele pastoreou ovelhas. E o que isso ensina também? Zelar sem castigar. Como nós podemos aplicar isso a mais um aprendizado que provavelmente Moisés tenha aprendido no seu tempo de Midian? Será realmente que para zelar pelo hebreu não tinha como ele não castigar com morte o egípcio? Será que, sendo ele príncipe, filho da princesa, se ele desse uma ordem àquele egípcio, será que ele não sairia de cima do hebreu? Será que ele não pararia? Será que, se ele usasse a sua autoridade de príncipe, de filho de criação da princesa, de neto, entre aspas, do faraó, homem de posição, criado na família real egípcia, será que, se ele tivesse usado essa sua autoridade, será que não teria sido suficiente?
Será que precisava mesmo chegar ao ponto de matar aquele egípcio? Também não sabemos. Podemos ter sugestionamentos. Fato é que pastorear ovelhas também ensina a zelar sem castigar. Às vezes se faz necessário pegar o cajado do pastor, dar no lombo da ovelha para o bem dela. Eu escutei uma história uma vez de um pastor lá, beduíno, que a ovelha dele vivia fugindo, era sempre a mesma ovelha. Em determinado momento ele quebra uma das patas da ovelha e logo depois ele vai lá e enfaixa a pata dela e coloca ela no ombro e vai levando ela. E perguntaram a alguém que não era ali natural daquele país, era um turista, não estava acostumado com aquilo, perguntou por que ele fez aquilo, uma crueldade, quebrou de maneira deliberada a pata do animal, e aí ele explica que ela vivia fugindo, ela entrava em lugares perigosos e era para o bem dela, para que ela parasse de ir para lugares perigosos. E ele coloca no ombro e ele vai levando a ovelha. Às vezes o zelo ele precisa sim vir junto do castigo para o bem daquele que está sendo corrigido. Entretanto, com toda certeza, trabalhar com ovelhas, animais que são, por um lado, dependentes, mas por outro lado também podem ter comportamentos teimosos, principalmente de fugir e se enfiar em situações perigosas, é algo que ele provavelmente aprendeu no seu tempo em Midian, pastoreando as ovelhas, zelar por aquele a quem você tem ali o objetivo de cuidar, de zelar, de proteger, mas ali tentar aquele zelo sem infligir o castigo. É aquela dosagem. Outra coisa, terceiro ponto, 3 de 4, que eu quero chamar a atenção, Moisés em Midian teve esposa. E aí, Deus colocou no meu coração, provavelmente, tendo esposa, Moisés aprendeu a adquirir paciência. Casamento tem que ter paciência, não é só o marido com a esposa com o marido tem que ter muita paciência também. E talvez tenha faltado um pouquinho de paciência para Moisés, tanto na primeira parte, né, de repente uma tratativa ali com o egípcio, né, eu sou filho da princesa, eu te dou uma ordem, solta esse hebreu agora, de repente poderia funcionar. Talvez tenha faltado um pouco de paciência ali para o Moisés não matar o egípcio. E no dia seguinte talvez tenha faltado um pouco de paciência para Moisés ali também tentar negociar, tentar conversar com o hebreu e não sair com medo, né, fugido do Egito. Não, o faraó vai ficar sabendo que eu matei um egípcio, provavelmente era um oficial egípcio, de repente um feitor de obras que estava ali punindo ali o hebreu. O faraó vai ficar sabendo que eu matei o egípcio, ele vai me matar também e eu vou fugir. Porque tinha também esse risco do faraó mandar matar o Moisés por ele ter matado o egípcio, sendo ele um hebreu. Então ele também corria esse risco sim de ser morto a mando do faraó. Mas talvez tenha faltado um pouco de paciência para Moisés também, de alguma maneira, tentar conversar com aquele hebreu que estava jogando aos ventos. Você vai me matar como você fez com o egípcio também? De repente, se ele tivesse ali uma conversação, o hebreu ficasse caladinho, não saísse explanando o que aconteceu. Enfim, talvez tenha faltado um pouco de paciência em Moisés antes de já sair fugido, correndo, bater em retirada do Egito. Também não sabemos o que passou no coração dele. É fácil, não é julgar, que eu não estou julgando, mas é fácil enxergar de fora, né? Mas a situação por dentro é a pessoa que sabe o que ela sentiu e da maneira que ela viveu. Então, em Midian ele teve esposa, então com certeza isso o ensinou a ter mais paciência. E por último, em Midian ele teve filhos.
Isso certamente o ensinou a liderar. Filho, sinal de liderar. Você tem filho, você tem que aprender a liderar. Você se tornou mãe, tem que aprender a liderar. Se tornou pai, tem que aprender a liderar. Essas 4 coisas que Moisés provavelmente aprendeu no tempo que ele estava em Midian: respeitar limites, zelar sem castigar, em algumas exceções é importante zelar, mas evitar o castigo ou dosar o castigo. Então, respeitar limites, zelar, adquirir paciência e aprender a liderar. Tudo isso Moisés provavelmente aprendeu no seu tempo em Midian. Aí Deus vem e chama: vai para o Egito libertar o meu povo da aflição que eles estão sendo empregados. 400 anos de escravidão. Gente, todo esse apunhado que nós fizemos aqui, e eu deixo a sugestão de leitura para vocês, livro de Atos, capítulo 7, versículo 23 ao 40. Aqui nós pegamos ali o desenrolar e essa controvérsia, essa reviravolta de quando Moisés acreditou que, não, os meus irmãos hebreus vão compreender que Deus está me usando para ajudá-los. Até o ponto em que lá 40 anos depois o próprio Deus, Moisés, volta para o Egito e tira o meu povo daquela escravidão. O que nós podemos aprender, muitas coisas com esse trecho desse texto, mas vou destacar talvez aqui a principal. Deus, quando Ele escolhe uma pessoa, quando Ele levanta alguém para uma missão, o Senhor é o Deus que levanta, é o Deus que capacita, é o Deus que diz qual é a hora da pessoa agir, de que maneira a pessoa vai agir, e é o Deus que vai trazer o desfecho final daquela missão. Qual foi o problema maior aqui de Moisés? Moisés foi agir da maneira que ele achou que era a maneira de agir e no momento em que ele achou que era o momento de agir. Aqui, na própria linguagem de Estevão, nas palavras de Estevão, lá em Atos 7, no versículo 25, Estevão vai falar o seguinte: ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Então, segundo as palavras de Estevão, Moisés achava que os seus irmãos iriam entender que Deus queria salvá-los por intermédio de Moisés, mas os seus irmãos não entenderam isso. Rejeitaram Moisés. Moisés, quem te colocou como juiz sobre nós? Quem te fez autoridade sobre nós? Você vai me matar também, como você fez com o egípcio? Eles desprezaram Moisés. Então, nós vemos aqui que quando Deus ele te separa para uma missão, primeiro ponto, é no momento em que ele estipulou, não é antes e nem depois. Segundo ponto, é para ser feito do jeito que ele der a ordem, não é para ser feito do jeito que nós achamos que devemos fazer. Terceiro ponto, não fuja da sua missão, não desanime, porque o Deus que te levanta vai te confirmar diante daquelas pessoas que te rejeitaram. Porque lá na frente o Estevão vai falar o seguinte, ainda em Atos capítulo 7, mas agora no versículo no versículo
aqui no versículo 40. O Estevão, ele vai narrar quando o povo, os israelitas, estão no deserto. Deus já os tirou do Egito, mas agora Moisés está em cima no monte com Deus. E o tempo foi passando, os dias foram passando, e o povo foi instigar o Arão, que estava responsável pelo acampamento, a fazerem um Deus para eles cultuarem. Porque eles vão falar o seguinte: esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele. É quando o Arão vai ceder à pressão do povo, não vai ter ali a firmeza dele. Deus o separou para ser sumo sacerdote, mas ele vai ceder ao povo e ele vai fazer o bezerro de ouro fundido. O povo vai adorar e sacrificar o bezerro e chamá-lo: ó Israel, esse é o teu Deus que te tirou do Egito. Então veja, o mesmo Moisés que foi rejeitado pelos hebreus, pelos israelitas, lá no Egito, quem te colocou como autoridade sobre nós? É o mesmo Moisés que, mesmo depois de libertar o povo, eles já estão no Egito, vai ser rejeitado de novo. Esse Moisés aí que nos tirou do Egito, nós não sabemos o que aconteceu com ele. Vai que ele morreu. Então nos faça aí um Deus para que vá à nossa frente e nos lidere. Veja que Moisés foi rejeitado antes do início da missão e depois de concluir a missão. Porque a missão que Deus deu primeiro foi o quê? Tire meu povo do Egito. E aí depois a consequência foi o quê? Levar para a terra prometida, que o próprio Moisés depois não entrou. Mas a primeira missão que Deus deu foi o quê? Tire meu povo do Egito. A missão estava concluída, o povo estava no deserto. Não tinham chegado ainda na terra prometida, mas a missão foi cumprida. Tirar do Egito, tirou do Egito. Eles estavam no acampamento no deserto. Então Moisés, ele foi rejeitado do início ao fim da sua missão. Antes, quando ele foi defender o seu irmão, aí ele vai para Midian, Deus dá a missão para ele, ele volta, mas ainda o povo ali, naquela resistência a Moisés, aí tira do Egito, está no deserto, murmuração. Foi para isso que nos tirou do Egito? Para morrermos no deserto? No deserto? Era melhor termos continuado no Egito, pelo menos lá nós tínhamos pão. E aí, agora Moisés está no momento com Deus. Deus o mandou subir ao monte. Moisés está ali recebendo instruções do Senhor. Está no momento com Deus. Ele não estava lá de brincadeira. Ele estava no seu momento com Deus, recebendo ordens do Senhor. E o povo não quis esperar. E o povo logo descartou, tanto que Deus vai falar para Moisés: desce, porque o teu povo que você tirou do Egito, Deus entregando a Moisés essa responsabilidade. O mesmo povo que o rejeitou, o seu povo que você tirou do Egito, rapidamente, depressa, se desviou do caminho que eu ordenei que eles andassem. Fizeram para si um bezerro de ouro e estão o adorando e o sacrificando. Então veja que mesmo quando Deus nos dá determinadas missões e as pessoas que vão ser beneficiadas com essa missão nos rejeitam, nos menosprezam, fazem pouco caso, não acreditam que Deus tenha nos dado aquela missão, ainda assim nós precisamos nos manter aonde o Senhor nos colocou, naquela missão que o Senhor nos deu, porque é Deus quem nos confirma. Se Moisés saiu do Egito fugido, depois de escutar quem te fez autoridade sobre nós, Moisés vai voltar para o Egito falando: o Deus dos nossos pais falou comigo e me enviou para tirar vocês da escravidão. É como se Moisés, 40 anos depois, estivesse trazendo a resposta daquela pergunta: quem te colocou como autoridade e juiz sobre nós? 40 anos depois, Moisés responde:
é o próprio Deus que me colocou como juiz e autoridade sobre vocês. 40 anos depois, Moisés pode responder: foi o próprio Deus a quem vocês estão clamando que me colocou como autoridade sobre vocês. Então, às vezes, a resposta pode demorar um pouco, mas se Deus nos levantou, se Deus nos deu autoridade, se Deus nos deu uma missão específica, se o Senhor nos colocou como cabeça, como líder de determinado lugar, ainda que nós sejamos rejeitados, ainda que venham a questionar a nossa autoridade, no momento certo, no dia seguinte, um mês depois, uma semana depois, 40 anos depois, 5 anos depois, um ano depois, um dia depois, uma hora depois, o Senhor vai botar a resposta na nossa boca. Foi Deus que me colocou como autoridade sobre vocês. Esse tempo em Midian, Moisés aprendeu muita coisa. Nós acabamos de ver aqui. Aprendeu a respeitar limites, aprendeu a zelar, aprendeu a respeitar, aprendeu a cuidar, aprendeu a defender, aprendeu a liderar. E depois que ele aprendeu isso tudo, Midian foi uma escola para Moisés. Deus já o queria como líder do seu povo, mas ele precisava passar por uma escola de líderes. Ele precisava passar por uma lapidação, porque Deus sabia que a missão que Moisés ia enfrentar não seria fácil. O povo era um povo extremamente numeroso e ao mesmo tempo extremamente teimoso. Olha as ovelhas aí que nós falamos. Gente, Deus faz tudo perfeito, louvado seja o Senhor. Olha as ovelhas que nós estávamos conversando minutos atrás. As ovelhas são o quê? Dependentes. Elas não se viram sozinhas, mas ao mesmo tempo são teimosas. O que o povo de Israel era? Dependente, mas ao mesmo tempo muito teimoso. Moisés não sabia, mas Deus estava treinando ele para algo muito maior. Moisés foi defender um hebreu. No dia seguinte, Moisés foi trazer a paz para 2 hebreus, mas Deus estava preparando ele para defender uma nação. Deus estava preparando ele para trazer a paz a uma nação numerosa. Deus ensinou Moisés a liderar, dando a ele 2 filhos, uma casa, uma família. Moisés não sabia, mas Deus estava ensinando e treinando a liderar uma nação gigantesca, em lugares áridos. Primeiro dentro de um contexto de escravidão, depois guiando pelo deserto, passando pelo meio do mar, chegando na outra parte do deserto. Viriam lutas com inimigos, viria morte, viria escassez, viria desafios, viria coisas complexas. E toda essa grande liderança começou na sua casa, com 2 filhos, uma esposa e um lar. A nossa liderança sempre começará na nossa casa. Isso o Senhor ensinou para Moisés, mas ensina para nós também. A nossa liderança sempre começará na nossa casa, com os nossos filhos, com a nossa família. Esse é o primeiro território que nós devemos conquistar. Não no uso da força, não empunhando espada, não desembainhando espada, não no uso da força militar, não com agressividade, mas com autoridade dada por Deus, sabedoria dada por Deus, respeito e limites aprendidos com o Senhor. Então Moisés não sabia, mas Deus o estava trabalhando, o estava preparando para ser um grande líder. E talvez Deus esteja fazendo isso com algum de nós agora, nesse momento da nossa vida.
Talvez nós não estejamos ainda percebendo o nível da missão que o Senhor nos atribui, mas no momento certo, quando Deus olhar para nós e falar: esse está pronto, essa está pronta, agora vem que eu vou te enviar aos faraós da vida para libertar os que estão presos, para ensinar os que não sabem, corrigir os que precisam, guiar os que tropeçam, ser referência no meio de um povo que segue a qualquer coisa. Levar o meu nome no meio de um lugar onde tantos falsos deuses são aclamados. Talvez Deus esteja preparando a você, a mim, a tantos outros. Eu creio nisso. Nesse momento da nossa vida, por mais contraditório que pareça. Pensa comigo na esfera humana, porque eu sempre falo que o ser humano ele é muito óbvio em seus pensamentos. E Deus não é nada óbvio. Na esfera humana, seria mais fácil Deus preparar Moisés morando no Egito, tendo sido criado no palácio, acostumado com guerra, tendo todo um aparato. Ele poderia, naquele momento, levantá-lo para libertar o povo do Egito aos nossos olhos. Ele agora mais velho, cuidando de ovelhas, não tem mais aquele hábito, espada, não tem mais aquelas honrarias de príncipe, não tem dinheiro, porque tudo a gente bota o dinheiro no meio. E isso eu estou falando na esfera humana. E isso é uma simulação na esfera humana. Agora que ele está mais velho, cuidando de ovelha, está morando longe, agora que Deus vai usá-lo para liderar o povo. Então, esse seria um pensamento óbvio da mente humana. Mas Deus não é óbvio. Talvez você esteja num momento da sua vida que parece tão contraditório. Nossa, eu tive momentos melhores. Eu tive mais dinheiro, eu tive mais disposição, eu tive mais saúde, eu tinha juventude, eu tinha acesso a lugares mais importantes, eu tinha acesso a pessoas mais importantes. Mas agora, nesse momento da minha vida que eu não tenho mais nada disso, é agora que Deus vai me levantar para liderar, para fazer uma missão grande? É agora. Num cenário totalmente contraditório. Totalmente o oposto daquilo que você acredita que seria o melhor. Talvez antes você tivesse mais dinheiro, acesso a pessoas influentes, portas abertas em lugares influentes, mais disposição física, mais juventude, mas menos amor por Deus. Menos fome pela palavra de Deus, menos tempo para o Senhor, menos unção de Deus, menos vida espiritual. Talvez agora você não tenha tanta juventude, não tenha tanta força física. Talvez agora você não tenha mais acesso àquelas portas se fecharam. Talvez as pessoas influentes que você tinha acesso, você não tem mais. Talvez você não tenha mais o dinheiro que você tinha. Mas agora, você talvez, e quem vai saber dizer é você, talvez agora você tenha mais amor pelas coisas de Deus. Talvez agora você tenha mais tempo para Deus. Talvez agora você tenha mais profundidade na sua vida espiritual. Aí é o momento que Deus vai olhar para você. Vem agora, eu vou te enviar a tal lugar. Vem, agora sim, agora eu vou te enviar para fazer tal coisa.
O ser humano ele nunca vai compreender as coisas de Deus se nós pensarmos com a nossa cabeça de ser humano. A gente nunca vai conseguir enxergar as coisas espirituais com os nossos olhos carnais. Para você conseguir entender as coisas de Deus, você precisa de uma mente espiritualizada, transformada. E você precisa deixar que o Espírito Santo de Deus te transforme. E quando eu falo deixar Deus agir, deixar o Espírito Santo agir, tem gente que pensa, quem sou eu para mandar em Deus? Ele age em mim a hora que Ele quer. Isso não é verdade, não. Isso não é verdade, não. Deus não obriga ninguém a nada. O mundo tá esse caos aí porque Deus não obriga ninguém a nada. Isso não é verdade, não. Não, Deus, a hora que Ele quiser, Ele vai fazer em mim. A hora que você permitir. O que Jesus fala em Apocalipse? Eis que eu estou aonde? Na porta. E o que eu faço? Meto o pé. Eu bato. Se, condição, ouvirem a minha voz, mas é só isso? Tem gente que ouve a voz de Deus e finge que não ouviu. Se ouvirem a minha voz e abrirem a porta, aí sim eu entro e vou cear com você. Deus não mete o pé na porta de ninguém. Não obriga ninguém a amá-lo, não obriga ninguém a aceitar a Jesus. Então, se você quer ver, ouvir, aprender, entender, ter a revelação dos mistérios das coisas de Deus espirituais, até a medida em que o Senhor estiver disposto a nos mostrar e a nos revelar, você precisa deixar que o Espírito Santo de Deus trabalhe em você. Sim, você precisa deixar que o Espírito Santo de Deus trabalhe em você. Primeiro, só recebe o Espírito Santo de Deus quem é convertido, quem aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Segundo, nós temos sim a capacidade de atrapalhar o trabalho do Espírito Santo. Nós temos até a capacidade de entristecê-lo. A Bíblia vai nos dizer, não entristeçais o Espírito Santo, que agora está habitando em nós, os que aceitaram a Cristo. Quando Deus vai falando para você fazer algo, você vai fingindo que não está ouvindo, você está atrapalhando o agir do Espírito Santo. É por isso que Jesus fala, eu vou bater na porta, mas eu só vou entrar se você abrir. Se você não abrir, eu não vou entrar. O que adianta? Você está ouvindo minha voz e está fingindo que não está ouvindo. O que adianta? Você está ouvindo que Deus está falando com você e você está fingindo que não é com você. Então eu vou entrar se primeiro você ouvir a minha voz, mas também se você abrir a porta. Porque Deus é educado, Ele não sai metendo um pezão na porta de ninguém, invadindo, não. Então, gente, Deus, Ele escolhe os momentos da nossa vida, não é baseado na nossa juventude, não é baseado no nosso dinheiro, não é baseado na nossa disposição física ou no momento em que a gente está humanamente bombando, cheio de contatos importantes. Deus escolhe o momento da nossa vida que nós estamos mais entregues a Ele, mais dispostos a viver o que Ele tem para nós. Abraão estava com 70 anos quando começou o extraordinário de Deus na vida dele. Ele foi pai aos 100, pai do seu filho da promessa, não do filho da impaciência, o filho da promessa, aos 100 anos, sua esposa aos 90. Seu filho Isaac, por sua vez, casou aos 40.
Jesus só começou de fato o seu ministério por volta dos 30, apesar de desde menino já estar comendo, mastigando e engolindo a palavra de Deus nas sinagogas. Mas de fato o ministério por volta dos 30. Nós temos a sensação, e volto a dizer, pela mente humana, que é uma mente muito óbvia, e eu acho tão triste, uma mente óbvia, porque ela não chega à totalidade da sua capacidade de raciocínio, ela só fica ali, naquilo que é óbvio. E Deus nos fez seres pensantes, racionais. Precisamos raciocinar. Uma mente que não sai do óbvio é uma mente que não chega à sua totalidade de potência. Não exerce ali a sua capacidade de raciocínio, só fica no óbvio. E Deus não é óbvio. Então, uma mente humana, ela projeta o seguinte: se até os 20 anos você não tiver pelo menos uma língua além da sua nativa fluente, se você não tiver um quantitativo considerável de dinheiro no banco, se você já não tiver um imóvel no seu nome, um automóvel, se você já não tiver conhecido algum lugar do mundo, se você já não tiver um patamar, principalmente financeiro, acima daquilo que talvez até seus pais, talvez até seus avós na sua idade já não tinham, então você é um fracassado. E vou falar para vocês, por muito tempo, recentemente, eu pensava isso em relação à minha vida. Pô, cheguei a determinada idade, não consegui isso, eu sou um fracasso. Não dá mais tempo. Tem gente que, com menos da metade da minha idade, tem tudo aquilo que eu projetei para minha vida e eu não consegui um desses itens. Então, eu sou um fracasso, inútil, não vale para nada, eu não presto. Estou dando aqui um testemunho de um pensamento recentíssimo que eu ainda nutria acerca de mim mesma. Aí quando você para estudar a palavra de Deus, que aí você vê Jesus. É claro que existem ali, e aí a gente teria que entrar ali no estudo de costumes judaicos e costumes até do Oriente Médio, toda uma questão de levar a sério, de ter credibilidade diante dos homens. Um jovem não teria tanta credibilidade, então talvez até por uma... É ruim falar estratégia, mas na falta de uma palavra melhor, talvez por uma estratégia sábia, né? Esperar determinada idade para que ali tenha uma credibilidade diante dos mais velhos, mas não vou me aprofundar nisso porque não é esse o rumo que nós estamos levando o texto de hoje. Mas quando você para ver a Bíblia, Jesus por volta dos 30 começou de fato seu ministério. Abraão teve o seu filho prometido aos 100. A sua esposa com 90. Aí o Isaac vai casar com 40. Aí nós vamos ver Moisés começando ali a enfrentar o faraó aos 80. Aí nós vamos ver ali Abraão saindo, deixando toda a sua estrutura, casa, trabalho, amigos, parentela, toda a sua rotina, tudo que estava seguro, aquela segurança humana, deixando tudo, jogando tudo para trás, ouvindo a voz de Deus, obedecendo, crendo sem ver, 70 anos. Aí você pega e fala, pô, calma aí. Então, o que o mundo nos ensina, principalmente o lado que eu costumo chamar o irmão mais novo do mundo, o nosso lado aqui, o ocidente, o ocidental, o que o mundo nos ensina a respeito de quanto mais novo de idade você for e você conquistar as coisas, o melhor você é.
o superior você é, aí sim você tem sucesso. Se você conseguir aos 17 aquilo que seu pai só conseguiu com 40, então isso que é sucesso. Então isso que o mundo nos ensina, isso não é baseado na palavra de Deus, não. Porque o mundo diz, o quanto mais novo de idade você alcançar determinados níveis, isso é sucesso. Mas a Bíblia nos ensina, o quão mais profundo você tiver na vida espiritual com Deus, aí sim é o momento das coisas começarem a fluir na sua vida. Não é necessariamente o quão mais novo de idade você for. É o quão mais fundo você estiver. Se o mundo nos mostra que o quão mais alto você for, mais rápido você tem mais sucesso, a Bíblia nos mostra que o quão mais eu me afundo, o quão mais eu me curvo aos pés de Deus, ali é que está o meu sucesso. Não está lá em cima, no quão mais rápido eu consegui enriquecer com menos anos de vida. É o quão mais baixo eu me curvo aos pés de Deus. É ali que está o meu sucesso. É lá embaixo, nos pés de Deus. Quanto mais eu me curvo aos pés do Senhor, mais sucesso eu tenho, mais prosperidade eu tenho, mais sabedoria eu tenho. E mais o Senhor vai me usar e Ele vai me projetar. Ele vai me alçar. Ele vai me jogar lá em cima. Quem é que tem a capacidade de me lançar mais alto do que aquele que já mora nas alturas? Então, para nós resumirmos e fecharmos aqui, e novamente louvo a Deus pela palavra de hoje, eu sempre digo que a pregação, antes de abençoar o ouvinte, abençoa o próprio pregador. Aquilo que o Senhor nos levanta para fazer, aquela liderança que Deus nos dá, aquela missão que o Senhor nos dá, ainda que façam conosco o que fizeram com Moisés, rejeitando, descredibilizando, colocando em dúvida, quem te colocou como líder sobre nós? Quem te colocou como chefe? Quem te colocou como juiz? Quem te colocou como autoridade sobre nós? Por mais que naquele momento Deus não te dê as palavras para responder, porque Ele ainda está te preparando, no momento certo, tenha certeza, Ele vai botar na sua língua: o Deus de Israel me mandou a vós outros para lhes libertar do mal que vocês estão vivendo. Essa pergunta que aquele hebreu fez para Moisés, quem te colocou como autoridade? Moisés só pôde responder 40 anos depois: Deus me mandou para livrar vocês. Foi Deus que me colocou como autoridade sobre vocês. Ele respondeu 40 anos depois, mas ele respondeu respaldado no Senhor. Porque se não foi Deus que te deu autoridade, você está querendo exercer uma autoridade por conta própria, tudo que você vai conseguir é passar vergonha diante dos homens e diante de Deus. Principalmente se de maneira indevida você usar o nome de Deus. Porque tem gente que quer exercer à força uma autoridade usando o nome de Deus e não foi Deus que mandou, não. E o Senhor vai fazer passar vergonha. Aquele famoso, assim diz o Senhor. E na própria Bíblia o Senhor diz: e eu não disse coisa alguma. Eu acho engraçado esse versículo. Eu não lembro, mas está em algum livro dos profetas. Deus repreendendo severamente o povo. Aqueles falsos, que ainda tem muito por aí, né? Falso profeta, assim diz o Senhor. E Deus falando: e eu não disse coisa alguma. Parece engraçado, mas quando sai um juízo da boca de Deus, não é engraçado, não. A gente tem que levar a sério. Mas se a sua autoridade foi dada por Deus, não se apresse em tentar responder, não. Aí, nesse momento, eu vou dizer: faça que nem Moisés, não se apresse em responder.
No momento certo, o Senhor vai botar a resposta na sua boca. Quem te colocou como autoridade sobre nós? No momento certo, se foi Deus mesmo que te colocou autoridade, Ele vai botar na tua boca. O Senhor, Deus, me colocou como autoridade sobre vocês. E o tão importante quanto quem te colocou como autoridade sobre essas pessoas é o motivo pelo qual o Senhor te colocou como autoridade sobre essas pessoas, para trazer benefício a elas. Às vezes tem pessoas que te criticam. Por favor, não comece a repetir aquele memezinho do te criticam, tá? Foca aqui que a gente já tá terminando aqui o vídeo. Muitas vezes as pessoas fazem críticas a você em relação à suposta autoridade e missão que Deus te incumbiu, descredibilizando, como fizeram com Arão, e aí Deus mostrou através da vara que floresceu. Muitas vezes as pessoas vão questionar se Deus realmente te levantou como autoridade ou quem te deu autoridade sobre nós. E aí o Senhor, quando Ele dá a resposta, Ele dá completo, como tudo que Ele faz é completo. Foi Deus quem me trouxe como autoridade sobre vocês, e para ajudar vocês mesmos. Porque às vezes Deus quer que você ajude uma pessoa que não reconhece a sua autoridade, mas aí Ele vai fazer essa pessoa compreender. Fui eu que coloquei essa pessoa como autoridade sobre você e para te ajudar, para te liderar, para te corrigir, para te ensinar, para te defender, para te guiar. É isso que o Senhor faz. Então leia o livro de Atos no capítulo 7, a defesa, o título está lá, Defesa de Estevão. Mas ali dentro ele vai falar bastante a respeito da vida de Moisés. Leia também lá no livro de Êxodo, ali também por volta do capítulo 7, você vai ver também essa parte ali, Deus chamando Moisés. Um pouquinho antes você vai ver Moisés com aquele embate com o egípcio, mata, foge do Egito, esse questionamento, quem te colocou como autoridade de juiz sobre nós? 40 anos depois, Moisés volta para o Egito, liberta meu povo. Moisés chega no Egito, o Deus dos seus pais, dos nossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me mandou a vós outros, porque o Senhor ouviu o seu clamor, para libertá-los do Egito. O grande eu sou, né? Ele já tinha falado, Senhor, e se me perguntarem seu nome, o eu sou me mandou a vós outros. Eu sou o que sou. Então, Deus, Ele escolhe na nossa vida, não é um momento em que o mundo fala que nós estamos bombando. O mundo fala que nós estamos no sucesso, estamos voando alto. O mundo fala que nós estamos demais. Deus escolhe o momento da nossa vida em que nós estamos mais abaixados, curvados aos pés dele. Independente da idade cronológica que você esteja, a palavra do Senhor diz que o Senhor faz com que aqueles que são mais velhos corram e não se cansem. Nós voamos alto como águias. Não importa a idade física que você tenha. Não importa se você já não tem tanto pique, tanta energia física como você tinha antes. Não importa se você já não tem tanto dinheiro como um dia você teve. Não importa se hoje você não frequenta mais lugares influentes como um dia você frequentou. Não importa mais se você não tem acesso a pessoas influentes como um dia você teve. Moisés também não tinha mais a sua roupa de príncipe, também não tinha mais acesso ao palácio, não tinha mais acesso a Faraó, não tinha mais os anos a menos, sua juventude, não tinha mais a energia física que tinha, não tinha mais aquilo que o mundo fala que é essencial. Mas agora ele tinha mais tempo para Deus.
Agora ele tinha um coração mais moldável pelo Senhor. Agora ele tinha mais vida espiritual. E agora ele tinha mais sabedoria, porque como nós vimos aqui, cuidando, morando de favor, aprendeu a ter mais limites, respeitar os limites, pastoreando ovelhas que são dependentes e teimosas, igual o povo de Israel. Ele aprendeu a zelar da maneira certa, tendo esposa, aprendeu a ter paciência, tendo filhos, aprendeu a liderar. Quando estava pronto, Deus falou: vem cá, Moisés, vai agora, liberta meu povo, porque agora você está pronto. E Deus vai fazer isso com cada um de nós. Agora você está pronto, agora você vai. Então, a autoridade que o Senhor nos dá, nós não precisamos exercer na força. E se alguém te confrontar, quem te deu autoridade, não precisa ter pressa para responder. Moisés respondeu 40 anos depois, mas ele deu um banho de liderança, porque ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. Mesmo com alguns percalços, todo ser humano falha, mas Deus abrir a boca para falar, meu servo Moisés, é porque a liderança surtiu efeito. Que Deus abençoe a cada um de nós e que nós não venhamos a fugir da missão e da liderança que o Senhor nos deu, mas no momento certo o Senhor vai falar, vem agora, vai em determinado lugar e faz aquilo que eu quero que você faça. E também será uma bênção. Que Deus nos abençoe.